Olá, você pede ajuda? Já perdeu alguns minutos do seu tempinho do dia de hoje, por exemplo, para olhar todos os seus afazeres desse dia e tentar encontrar alguns deles que alguém possa te ajudar a fazer ou quiçá fazer por você? E assim você começar a ter já um pouquinho de ganho de tempo para você no dia de hoje? É sobre isso que nós vamos falar nesse conteúdo. E para começar a explorar um pouquinho esse assunto, eu gostaria de começar do porquê que a gente não pede ajuda. Na minha experiência em atendendo outras mulheres e também mamães, e até mesmo me colocando, fazendo parte desse rol dessas mulheres, e muitas das vezes a gente não pede ajuda. Primeiro porque a gente tem aquela sensação de que, nossa, mas essa atividade sou eu que tenho que fazer. E aí bate aquela vergonha, né, que também vem por trás o orgulho, né, de não pedir ajuda por entender que eu tenho que dar conta, que eu tenho que fazer, que são atividades que são da minha responsabilidade como mulher, como mãe, por exemplo, de fazer. E aí você não pede ajuda. E elas, no caso, essas mulheres também não pedem ajuda. E uma outra razão interessante de não pedir ajuda é que às vezes elas já vão pedir ajuda já na certeza de que a negativa vai vir de volta, principalmente quando se diz nessa conversa de pedir apoio do companheiro ou do parceiro. Elas já chegam para conversar já entendendo que vão receber a negativa. E muitas das vezes a negativa vem sim, e elas vêm porque a forma com que você foi conversar e pedir ajuda é que não foi adequada. E é sobre isso que nós vamos começar agora a conversar um pouquinho. Bom, primeiramente queria dizer que já tem um conteúdo aí que eu falei há um tempo atrás, algumas semanas atrás, sobre a importância de pegar todas as atividades que a gente faz, né? Por exemplo, de um dia ou de uma semana e olhar para elas se realmente elas precisam ser feitas, principalmente atividades que estão lá elencadas para serem feitas diariamente. Por exemplo, nossa, será que eu preciso realmente diariamente fazer isso? Será que diariamente eu preciso ir no supermercado? Será que diariamente eu preciso comprar carne? Né? Dando um exemplo de alguma atividade que é possível de você se organizar para fazer uma vez por semana. Uma vez que você olha para tudo isso, você pode começar a organizar melhor o seu dia a dia, as tarefas que você faz. Né? Se você não viu esse conteúdo, eu vou deixar essa descrição aqui o link para esse vídeo aqui na descrição desse conteúdo para você ir lá e olhar, que é bem bacana. É bem bacana você olhar para isso. Considerando que você fez tudo isso, que você já sabe quais são realmente as atividades que são importantes e que não tem como não deixar de fazê-las no dia de hoje, uma outra alternativa que você tem é de dividir essas tarefas com alguém. E é muito bacana esse processo de dividir as tarefas, principalmente para você, mamãe, para você que é mulher, que está na sua casa, que mora na sua casa, que tem seus filhos e que tem um parceiro ali dentro de casa, apesar de que as atividades com os filhos não necessariamente elas podem ser compartilhadas ou precisam ser compartilhadas apenas se você ainda está nessa união com o papai do seu filho. Até mesmo em questões de pais separados, é ok e é possível sim fazer ali um contratinho, um acordo, acordar entre as partes de ajuda de algumas atividades que envolvem as crianças. E muitas das vezes isso não acontece, justamente porque talvez a forma de conversar é que não foi bacana, né? E uma vez que você olha para isso e identifica algumas delas que você pode ter a ajuda de alguém, um exemplo, na minha casa, nas segundas-feiras eu participo de um grupo de oração que começa às 5h30 da tarde. E nesse horário, na verdade, eu sou quem conduz esse grupo de oração, inclusive. Eu era participante dele há muitos anos e aí houve uma divisão desse grupo, e um grupo virou 2, né? E eu passei a ser quem conduz esse grupo, que era das 5h30. E nesse horário, geralmente é o horário que os meus filhos saem da escola. E eu preciso que alguém fique com eles para mim até as 19 horas, que é quando termina esse grupo de oração, né? E sabendo que para eu estar ali participando, meu marido nem sempre eu poderia contar com ele, porque ele ainda está no horário de trabalho e mesmo que o horário de trabalho dele termine às 6 horas da tarde, nem sempre ele consegue parar de trabalhar às 6 horas da tarde. Aliás, raramente ele para o trabalho dele no horário
comercial normal, né? E aí eu tive que pensar em alternativas. Quais seriam as alternativas que eu teria, né? E eu tenho a felicidade, por exemplo, de ter minha mãe morando na minha cidade. Então ela é uma das pessoas que eu tenho esse contrato de apoio, de ajuda. Então nas segundas-feiras ela pega as minhas crianças na escola, ela vai para minha casa e ela fica com elas até eu chegar do grupo de oração. Então isso é algo que eu fui até ela, conversei, expliquei, né? É óbvio que a minha mãe ela tinha a opção da negativa e aí eu iria partir para uma outra alternativa, mas ela topou me ajudar nesse aspecto e assim a gente segue já há algum tempo com esse apoio dela nas segundas-feiras, né? Um outro exemplo interessante, há uns anos atrás eu estava num estresse muito elevado internamente, com taxas hormonais bem alteradas, né? E quando eu fiz esses exames de check-up anual, a minha médica, né, me deu um ultimato mesmo, que eu precisava me organizar, eu precisava entender o que é que estava me tomando tanto, que eu estava com esse nível de cortisol tão elevado no meu corpo, né? E aí, nessa época, a minha enteada morava conosco aqui na nossa casa, né? Nós fazíamos uma reunião semanal, algo inclusive que gostaria de sugerir para vocês e que já tem um tempinho que nós não fazemos e que eu quero retomar isso na minha casa, que é muito bacana, que é uma reunião familiar que você pode chamar, pode ser para fazer uma oração ou pode ser para ter um bate-papo, para trocar ideia, para cada membro da família falar de como foi a sua semana. E nessa reunião eu pontuei, né, o retorno dos meus exames e quais foram as orientações médicas que eu tive e também antes disso, né, olhei para algumas coisas que eu fazia sozinha e que eu entendia que eu podia ter ajuda, né, ter ajuda em casa. E foi muito bacana porque dali houve a conversa. Eu queria, por exemplo, 2 vezes na semana, à noite, eu ter a noite para mim, para eu poder ir para uma academia, fazer uma academia, para eu ter algumas horas para poder sair de casa, para eu descansar realmente, né? Que eu me percebia também muito assim, tensa, né? O tempo inteiro aqui por conta das demandas de casa. E a gente se organizou, meu marido, minha enteada não pôde, por exemplo, me suprir nesses 2 dias, porque eles tinham outras atividades já agendadas para esses dias, mas tivemos uma alternativa, em conjunto encontramos uma alternativa. E aí eu contratei uma pessoa para ficar conosco e nos apoiar, estar aqui com as crianças nessas horas para eu poder ter esse momento. Então existem formas de se organizar, né? Agora, como conduzir esse bate-papo, né? Como conduzir essas questões, esses assuntos? E o que eu vou colocar aqui para você vale não só para você pedir ajuda, vale para você falar de algo que o outro fez para você também, que você não se sentiu bem, por exemplo, uma mágoa. E então, abra a sua mente para você receber essas dicas e entender que você pode usá-las de várias formas em vários contextos, tá bom? E a primeira dica que eu quero falar para você é, primeiro, pensa na atividade, no que você quer falar, sobre qual assunto você quer falar. Por exemplo, nossa, eu poderia levar as crianças na escola e o pai delas, independente se é meu parceiro, se é meu marido ou se somos separados, poderia fazer o acordo comigo de buscar. Ou ao contrário, ele poderia levar e eu buscar. Ou vamos pensar na possibilidade de pedir ajuda para que os pais dos meus filhos, por exemplo, pudessem levá-los à natação, que é 2 vezes por semana. Vamos pensar nesse exemplo, né? Que ele assumisse a responsabilidade de levar e buscar na natação que ocorre 2 vezes por semana, né? Na hora que você viu qual é o assunto, do que você vai falar, se você vai aproveitar esse momento para falar de um assunto só ou de vários que você entende que talvez você possa receber uma ajuda, né? Aí depende da sua análise, né? Das suas atividades. Depois que você pensou no que, você vai olhar para aquela atividade e a primeira coisa que você vai entender é que a pessoa ela vai ter a opção da negativa. Por mais que você entenda que é injusto, por mais que você entenda que
é obrigação dela, por exemplo, ela poderia ajudar mais, ele é pai, por que ele não pode participar, sabe? Por mais que você entenda isso e que você sinta, mas você não pode deixar de esquecer de que a pessoa, de que o pai dos seus filhos, ele tem a opção da negativa, de falar que não pode, de falar que não quer, de falar que seja lá qual é a razão que ele vai colocar. Ele pode ser transparente e falar que ele não quer assumir, que ele não quer essa responsabilidade toda semana, por exemplo. Ele pode falar que ok, ele pode assumir isso quinzenalmente, por exemplo. Pode ter outras alternativas. E é importante você já pensar nisso antes de você falar sobre o assunto, porque isso já te coloca aberta com essa própria pessoa, no caso do nosso exemplo de ajuda para levar na natação com o pai das crianças, de achar alguma alternativa, se for o caso de como que você pode ter ajuda para a realização dessa tarefa. Um exemplo, ele pode falar que ele não consegue assumir, mas que ele pode conversar com a mãe dele, por exemplo, a avó paterna talvez poderia, ele poderia talvez levar na segunda e a avó paterna na quarta, ou uma semana ele leva, na outra semana ele pode verificar se o avô ou a avó materna pode fazer esse trabalho, ou até mesmo ele fala assim, infelizmente eu só posso ajudar você uma vez por mês, que é na semana que eu tô aqui, porque geralmente vamos supor que ele trabalha fazendo viagens, né, e ele viaja muito a trabalho. Mas juntos, quando você já pensa que ele tem essa possibilidade, você não se fecha para alternativas. E você não se fecha para o diálogo com essa pessoa, até mesmo para vocês, em conjuntos, pensarem, cocriarem ideias de como pode acontecer, do que vocês podem fazer juntos, por exemplo, para achar uma alternativa para isso, tá? Então, o primeiro tópico que eu queria dar de dica para você é que você, sempre quando você for pedir ajuda, lembrar que o não é uma opção, né? A negativa é uma opção que essa pessoa que você vai estar conversando, ela tem, tá bom? O bacana disso também é que pode ser que no momento que você nunca pensou na possibilidade do não, né? E a partir do momento que você já se abre para pedir ajuda, você já entendeu conscientemente que aquela atividade é possível de alguém te ajudar a fazer. E aí quando você já pensa na primeira alternativa, vou pedir ajuda para o pai das crianças, por exemplo, e aí o pai das crianças ele vem com a negativa de que ele não pode, isso também já te deixa aberta a pensar de quais são as outras alternativas de ajuda que você tem. Por exemplo, tem coleguinhas, tem vizinhos, tem coleguinhas da escola, ou até mesmo já criou-se um vínculo de amizade, por exemplo, entre seus filhos e alguns coleguinhas da natação que moram próximos da sua casa, e aí você pode fazer, contratar com os pais dessas outras crianças, de uma semana você leva e busca, na outra semana o outro pai leva e busca. O simples fato de você já se colocar e já entender que aquela atividade é passível de ter ajuda, já vai também te trazer opções já de como fazer, como ter essa ajuda, como organizar melhor para não ficar tão pesado para você. Então, por isso que é importante não só pensar na atividade como é possível de ter ajuda, como também da negativa como opção das pessoas que você vai inquirir para essa parceria, para essa ajuda, tá bom? Um outro ponto que é muito bacana e que eu entendo que ele é essencial é a fala, é o como você vai expressar. Porque muitas das vezes, principalmente quando a gente está falando de questões de demandas familiares, de demandas de casa ou até mesmo demandas com os filhos, muitas das vezes vem carregada muito de emoção. Por exemplo, no meu caso, quando eu fui falar a respeito dessa questão, né, que eu estava com um nível de cortisol muito elevado e quais eram o que estava acontecendo no meu corpo por conta do diagnóstico do cortisol, eu estava emocionada. Primeiro porque eu nunca me imaginei numa situação assim que eu pudesse estar com o meu corpo tão debilitado como estava, né? E segundo, porque por mais que eu fazia todas aquelas atividades, que eu assumia todas aquelas tarefas, no fundo, algumas delas eu entendia que era muito injusto só eu olhar para isso.
Por exemplo, muito injusto nos finais de semana eu pensar em cozinhar, em fazer o almoço e ainda ter que lavar, sabe? Chegar, fazer o almoço e de repente aí chegava meu marido, chegava minha enteada, as minhas crianças, eles almoçavam, eles terminavam de comer, simplesmente levantavam e saíam e eu, além de cozinhar, eu ainda tinha ali a obrigação de toda aquela louça para lavar, entende? Então, no fundo, isso me incomodava também. E apesar de me incomodar, eu não falava. E aí, quando você toma a decisão de falar sobre, de entender, de pedir ajuda, de pensar em como que propor um novo jeito de funcionar, né? Essa família ali naquele lar, isso pode vir carregado de emoção e sempre vai vir carregado de emoção, sim. Sempre vai, porque não somos pedra. Tudo que fazemos, tudo que falamos, em tudo que realizamos, as nossas emoções estão ali junto da gente. Então, falar emocionalmente educado é algo também que abre as portas e não deixa com que o outro se feche para o que você vai expor a ele. Então, um exemplo, se eu quero a ajuda do meu marido para levar as minhas crianças na natação 2 vezes por semana, deixando a emoção aflorar, eu poderia chegar para ele já falando assim, ó, chegar com 4 pedras nas mãos e falando assim, olha, eu estou muito sobrecarregado, eu entendo que você é pai e que você está participando muito pouco da vida das crianças e eu quero que você assuma a partir de agora levá-los na natação, porque eu estou cansada, porque eu estou muito sobrecarregada, porque tudo das crianças fica só nas minhas costas e eu não acho isso justo, entende? Então, dessa forma, falar com esse vocabulário, com essa entonação de voz, você está trazendo toda a emoção de uma raiva, sabe? E isso, quando você começa a falar dessa forma, o outro ele se fecha. Por que ele se fecha? Porque ele se fecha na defensiva. Porque quer queira, quer não, você está falando com ele de uma forma de ataque e ele vai se colocar na posição de se defender e não de te ouvir. Então ele não vai ouvir o que está por trás da sua raiva, que é um pedido de ajuda porque você está sobrecarregada ou porque você está muito atolada e você não está tendo condições, por exemplo, de cumprir esse compromisso de levá-los na natação. Ele não vai ouvir isso. Ele vai se defender do seu ataque. E aí nessa situação ele se fecha para possibilidades. E nessa situação a chance dele ir pela opção da negativa é muito maior. Porque muitas das vezes você pega ele de surpresa e aí o jeito dele de se defender e de se impor é justamente falar, não consigo te ajudar. Não posso te ajudar. E às vezes ele até traz uma justificativa plausível para ele não te ajudar, para que o contexto da raiva, né, não aflore, não avance isso para uma discussão, por exemplo. Mas se fechou o assunto. Uma vez que ele já se posiciona falando que não pode, até mesmo por uma razão plausível, por exemplo, que todas as terças e quintas ocorre uma reunião no trabalho e ele não consegue sair da reunião e pegá-los a tempo de chegar na natação, por exemplo, é uma justificativa plausível, né? E o assunto se encerra ali. Sendo que realmente, se você tivesse talvez falado de uma forma mais tranquila, né? Mais emocionalmente educada, dizemos assim, pode ser que essa justificativa sim seria uma justificativa que ele realmente não poderia te ajudar a levar as crianças na natação, mas ele também se colocaria à disposição, por exemplo, de pensar em outras alternativas. Ou talvez dele mesmo pensar no que poderia ser feito, talvez mudar o horário da natação das crianças, ou talvez até tirá-los da natação por aquele semestre, por aquele ano, né, na possibilidade de conversarem novamente daqui a um ano e ver se ele conseguiria ajudar nessa demanda dos filhos. Então, como falar emocionalmente educado, né? O que significa isso, esse falar emocionalmente educado? Significa que, primeiro, você, por mais que você tenha essa raiva, ou por mais que você tenha esse desconforto, né? Essa injustiça, que você sinta essa injustiça com você de estar tão atolada com demandas, principalmente da sua casa ou das suas crianças, ou até mesmo no trabalho, você pode trazer também esse contexto para o trabalho. Né? Às vezes você percebe que um colega é demandado muito menos do que você, por exemplo, nas demandas do trabalho. E um jeito bacana, imagina se você chega para falar com o seu chefe sobre isso, né? Sobre uma possibilidade de talvez remanejar melhor as atividades da área, deixando que essa energia da injustiça chegue primeiro
do que realmente o seu pedido de ajuda. Então, o que eu estou te falando, como eu disse, vale para qualquer contexto, né? Então, qual que é o primeiro tópico? Primeira coisa que você precisa entender para eu falar emocionalmente educada, eu preciso primeiro pedir permissão. Eu preciso não simplesmente chegar e falar assim, eu gostaria de conversar com você, ou marcar um horário para vocês conversarem. Não. Isso é um step, é um passo que você tem que fazer. Eu gostaria de conversar com você sobre algumas questões, sobre algumas demandas das crianças. Eu estou precisando me organizar melhor com as atividades e podemos conversar tal dia, tal horário. Então, marcar esse momento para conversa é bacana e pedir a autorização para isso, para expor, né? Não é simplesmente ir falando sobre o que se trata. Então, uma coisa é marcar, outra coisa é eu levo e na hora que chegar ali, na hora da conversa, você expor o que é, né? E se a pessoa está disposta a falar, né? Então, por exemplo, considerando o meu contexto também do cortisol, né? Cheguei na reunião, fui falar da minha semana, né? Falei da questão lá dos exames médicos, né? E pensando em tudo que eu fazia. É óbvio que em alguns momentos ali eu até chorei, porque emocionalmente foi difícil não chorar, porque eu estava muito abalada, porque realmente o nível de dano que estava, eu não fazia ideia, né? As possibilidades que poderiam acontecer com a minha saúde, por exemplo, caso eu não olhasse para isso com muito carinho, eram coisas que me assustaram um pouco, né? E aí, numa situação dessa, eu gostaria de aproveitar esse momento, né? Que estamos nós aqui reunidos, e gostaria de trazer algumas demandas que estão comigo e que eu entendo que talvez a gente poderia ter a ajuda de alguém, né? Que alguém poderia assumir, que alguém poderia ajudar. E se as pessoas topassem, né? Se eles toparem, eles toparam ouvir e conversamos, mas poderia acontecer, por exemplo, deles não toparem querer conversar sobre esse assunto naquele momento, e aí não adianta você impor, não adianta você insistir, né? Então, no caso, no outro exemplo de pedir a ajuda dos pais das crianças para levá-los à natação, você poderia falar, né, com o pai, falar, eu quero conversar com você sobre a natação das crianças, é possível a gente marcar um horário e tal, tudo mais? E aí, no momento de você conversar, pedir a permissão para conversar é bacana e não simplesmente chegar falando. E uma outra dica que eu te dou é que o ponto de partida da sua narrativa seja você. Nunca seja acusando, nunca seja falando, não, porque você é pai, porque eu entendo, sabe aquela história do apontar o dedo? Não, traga o ponto da narrativa para você. Eu percebo, eu sinto, eu estou com as minhas taxas hormonais do meu corpo alteradas, porque eu estou experimentando um processo de estresse interno no meu organismo, e por esse motivo eu olhei todas as atividades que eu tenho feito diariamente, e dentre as atividades que eu faço com as crianças, eu gostaria de pedir ajuda para alguma delas, para eu poder me aliviar um pouco dessa responsabilidade. Percebe que eu estou falando tudo trazendo para mim, com o ponto da narrativa sendo eu? Né? Em momento nenhum eu falei que ele não era participativo, que ele não era um pai presente. Não foi essa a intenção de falar assim. Eu trouxe o ponto de partida da narrativa para mim, e quando você fala dessa forma, o outro não se fecha para te ouvir. O outro te ouve. E às vezes ele te ouve até compadecido do que você está trazendo, e ele te ouve aberto a realmente te ajudar. Talvez a não executar a atividade, ou a executar a atividade, ou a te ajudar a achar alternativas do como fazer. Esse exemplo da natação eu trouxe, e ele é muito interessante porque uma cliente minha trabalhou ele, nós trabalhamos ele juntos, né, durante o processo terapêutico, e no caso dela a situação era que ela era divorciada, né, e ela tinha 3 filhos. E para eles era muito importante essas crianças começarem na natação muito cedo, porque na casa dela que ela morava tinha piscina, eles tinham um rancho que também a água, né, dessa represa do rancho era muito próxima à sede desse rancho. Enfim, então era algo que era importante e que era mandatório as crianças aprenderem a nadar, e eram 3 crianças de idades muito diferentes. E aí ela precisou de ajuda para cumprir com essa agenda, até mesmo porque um deles, por conta da idade, o horário ainda era muito diferente.
Então ela ia na escola de natação 4 vezes na semana. 2 vezes ela levava os 2 maiores e depois ela ia de novo num terceiro dia para não só entrar, levar o menor, como também entrar na piscina e fazer a aula com ele, porque ele era bebê, né? Ele era bebê e ele não fazia a aula ainda sozinho, então ainda era aquela fase de alguém da família entrar junto para ajudá-lo na aula da natação. E aí nós fizemos esse treino, né, do diálogo emocionalmente educado, nós fizemos o treino de como que ela iria conversar com o pai das crianças, como ponto de partida sendo a narrativa, sendo ela, sabe? Sobre as coisas que ela sentia, sobre as coisas, o que estava acontecendo com ela, do porquê que ela estava pedindo essa ajuda. E dessa forma foi muito bacana e foi muito feliz a iniciativa dela. Porque ele não pôde, o pai das crianças não pôde atender a demanda por completo, não pôde atender a demanda por completo de todos os filhos, mas ele conseguiu, por exemplo, cumprir a demanda do bebê, de ir no horário da natação do bebê e fazer a aula com o bebê. E para os outros 2 maiorzinhos, eles optaram em dividir uma despesa de uma mulher que faz um serviço ela presta esse serviço de mãe turista, vamos dizer assim, para crianças maiores, né? Uma mulher que é de confiança, que tem referências, né? E essa mulher, ele contratou ela para que ela pudesse levar os maiores, esperar lá na natação e pegá-los e levar de volta para casa. Então esse é um exemplo, né, bem bacana de que se a gente conversa de uma forma ok, é possível. É possível sim você ter ajuda, é possível sim o outro te ouvir e realmente os 2 em conjunto pensar em alternativas. Então, recapitulando, pedir ajuda é algo que é muito importante e que é um recurso que você tem, mamãe, que você tem, você que é mulher, você que é mamãe, você que é profissional, você tem esse recurso, essa possibilidade de ter apoio, né? Então verifica tudo que você faz no seu dia a dia, vê o conteúdo anterior que eu te falei, que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo aqui, sobre olhar para essas atividades, identificar as atividades que realmente são necessárias serem feitas naquele dia. E uma vez que você já elencou isso, por que não pensar na possibilidade de quem pode te ajudar com as demais? Não é vergonhoso pedir ajuda. Eu sei que em alguns momentos a gente sente, eu sei que em alguns momentos a gente pode bater na vergonha, pode bater no orgulho, pode bater naquele sentimento de incapacidade, por entender que, nossa, às vezes por uma questão de criação, você tem inerente em você de que você tem que dar conta de todas as demandas que vem para a mulher fazer de casa, com as crianças e tal, tudo mais. Eu gostaria de te convidar para pensar na possibilidade de deixar um pouquinho isso de lado e pegar aquelas que menos te agridem internamente nessas questões de valores, de crenças, e experimentar. Experimenta uma delas a possibilidade de ter ajuda. E eu espero ter contribuído aqui com você nesse conteúdo. E não se esqueçam de ver o conteúdo anterior. E até mais. Até o próximo conteúdo. Um abraço.